continuando com a nossa aula, eu acho que vocês já devem ter terminado de copiar aquele texto do jeito que eu falei, certo? Então vamos lá continuar. Agora essa segunda parte vai ser de também estudo sobre textos, como na aula passada, mais interpretação textual. Depois eu vou dizer o que é isso aqui atrás de mim, certo? A ararinha do bico torto. Na página 70, eu observei um texto que ele é muito interessante. Ele vai dar 70, 71, 73 e 74. Tem uma página que é só de perguntas, só que a gente não vai estudar ela. Nós só vamos estudar por enquanto esse texto. Vamos lá ler. Página 70, livro de português. A ararinha do bico torto. O macho veio voando com o bico carregado de sementes para alimentar a mãe e os filhotes. Os dois primeiros receberam a refeição com pios fortes, engolindo cada semente com um só movimento do bico. A fome dos filhotinhos era incrível. Quando chegou a sua vez, a pequena arara de bico torto bem que tentou comer, mas não conseguia abocanhar as sementes. Era impossível. O pai quis ajudar, mas não teve jeito de colocar o alimento no bico torto. E a ararinha continuou piando de fome. Quando o dia raiou, ela ainda piava de leve. A fome era enorme. Sem entender que nascera com uma deficiência, a pequena arara implorava por sua porção de sementes. Os dois irmãos exigiam comida de bicos abertos, com gritos de impaciência. Esta aí nasceu com o bico errado. Nunca vai conseguir se alimentar, disse o pai. Mais uma vez, a ararinha tentou catar as sementes espalhadas no fundo do ninho e, ao se mexer, acabou despencando da borda do oco da árvore. Socorro! Ainda pior. A ararinha caiu em um leito de folhas, que amorteceu a sua queda. Viveu, mas do que adiantava? Abriu as asas de novo. Não sei voar, pensou. Estava com uma fome incrível. Não havia se alimentado desde que saíra da casca. Sentia-se muito fraca. Os sons da mata a aterrorizavam. O vento, os movimentos da folha, os insetos, os outros pássaros que voavam logo acima. Tudo era assustador. Ainda piava fracamente, pedindo ajuda, mas não sabia quem. Subitamente ouviu o som de passos e vozes humanas. Não sabia do que se tratava. Pareciam estrondos. Teve medo. Estou perdida, pensou. Bom, até aqui o que foi que a gente entendeu sobre esse texto? A gente entendeu que era uma ararinha pequena que tinha acabado de nascer, que tinha nascido com o bico torto, não é? E com o passar dos dias, ela não conseguia comer direito. Então, em um certo dia, ela caiu do ninho e ficou lá, amedrontada, faminta e com medo da selva, não é? E ela termina aqui, ó, na página 71. 70 e 71 é a primeira parte dessa historinha, certo? Então, o que a gente pode observar? Quero saber a opinião de vocês sobre o texto. Do que ele fala? O que vocês acham que vai acontecer com a ararinha?
Ela simplesmente nasceu com uma dificuldade no bico, não é? E por isso ela não conseguia se alimentar direito sozinha. Mas se alguém ajudasse ela? Vamos lá para a segunda parte desse texto, na página 73 do livro de vocês. A Ararinha do Bico Torto, parte 2. Pai, ela tem o bico torto. O fotógrafo observou o filhote em sua mão. É verdade, não pode voltar para o ninho. Porque as aves e muitos outros bichos são assim, rejeitam um filhote diferente. O garoto se surpreendeu. O pai explicou. A vida na natureza é difícil. Só sobrevivem os mais aptos. Com o bico torto, ela não consegue se alimentar. Mário olhou a pequena arara com pena. Então, ela vai morrer? O homem fez que sim. O menino pediu. Pai, deixa eu levá-la para casa? Impossível. Com esse bico torto, como ela vai comer? Eu alimento. Pedro também amava os animais. Acabou concordando, apesar das dúvidas. Nem sei se ela sobrevive até a gente chegar no acampamento. Página 74. O pai conhecia bastante a vida dos pássaros. No acampamento, preparou um líquido nutritivo, encheu uma seringa. Despeje dentro do bico, devagar, explicou para Mário. Colocaram a pequena arara dentro de uma caixa com palha e folhas. Delicadamente, o pai abriu seu bico, Mário despejou o líquido da seringa. Ela sentiu o estômago aquecido, as forças retornarem. Era a sua primeira refeição. Em seguida, Mário lhe deu um nome. Vai se chamar Nina. Foi levada ao veterinário depois de examinar. Ele determinou. Ela tem que aprender a comer. O veterinário ensinou a fazer uma papinha de fubá e também aconselhou uma dieta de grãos. Tem que ser esperto para ensiná-la, disse ao garoto. Dali por diante, 2 vezes por dia, Mário lhe dava colheradas de papinha diretamente no bico. Depois, colocava semente de grãos para ela. Nina torcia o pescoço, tentando alcançar a comida. Os grãos caíam por todo lado. É impossível, ela nunca vai se alimentar sozinha. Mas um dia, com uma guinada de pescoço, que nunca tentara antes, Nina conseguiu comer sua primeira semente de girassol. Que vitória! O pescoço doera, a cabeça ficara inclinada em relação ao corpo, mas tinha conseguido. Depois da primeira semente, vieram outras. Nina se acostumou com a posição. Agora comia com tranquilidade e passou a se alimentar sozinha. Bom, é uma história bem interessante, não é? Uma ararinha que nasceu com uma dificuldade e que no final da história consegue se alimentar, certo? Então, essa história a gente pode levar também para a nossa vida, que mesmo quando pequena a gente não consegue fazer uma coisa, depois de tentar e tentar muito, a gente consegue um dia, não é? Então, é a mesma coisa que aconteceu com a Nina. Além de ganhar um nome, ela ainda conseguiu ganhar uma família e conseguiu comer sozinha, que era o que ela mais queria, era se alimentar, não é? A gente também pode observar que essas pessoas que acharam ela acreditaram muito nela, sendo que os pais dela a deixaram de lado, não assim de lado, né? Ela simplesmente caiu no ninho, mas eles não foram atrás, então acho que foi até melhor para ela, porque ela achou uma nova casa, não é? E a opinião de vocês com relação a esse texto? O que é que vocês acharam mais interessante?
realmente é uma história de vida e uma história de superação, não é? Então, a Nina é um exemplo para todos nós seguirmos em frente e continuar estudando, certo? Agora vocês devem estar se perguntando o que são esses papelzinhos atrás de mim. Bom, tudo isso faz parte da interpretação de texto. Acabamos de ler um texto que se resume também em superação, histórias de vida e várias outras coisas, certo? Então aqui tem algumas perguntinhas perto dos coraçõezinhos, certo? Que vocês irão me responder. Eu vou tirando perguntinha por perguntinha, a gente vai falando junto, vai dialogando e conversando sobre o assunto, certo? Vamos lá, começar. Essa daqui. Vou ler. Qual a sua opinião sobre a frase? Ela nunca vai conseguir se alimentar sozinha. O que é que você acha dessa frase? O que foi que aconteceu no texto e essa frase não se realizou? Bom, no texto, isso não passou apenas de uma frase. Por quê? Porque ela, além de arranjar um nome, uma família, conseguiu sim comer sozinha e conquistou várias coisas, certo? Então, mesmo ela tendo passado por momentos muito difíceis, é possível a gente observar tanto na leitura quanto levando para a nossa vida pessoal, que as coisas elas são difíceis no começo, mas depois quando a gente consegue fazer, a gente fica feliz com uma vitória, certo? Então, essa é a primeira perguntinha. Vamos para a próxima. Essa. Deixa eu ver. O que você acha que a história quis nos ensinar? Qual a sua opinião sobre a história? O que é que ela quis nos ensinar? Pronto. A historinha quis nos ensinar que, apesar dos momentos difíceis, nós temos sim que sempre seguir em frente, porque um dia a gente conquista os nossos objetivos. Então é isso que a historinha quis repassar para nós, certo? Próximo. Deixa eu ver. Essa aqui. O que acontece na história? Vocês se lembram de cada detalhe? O que é que acontece do começo ao final? Tentem aí relembrar. Foi o que aconteceu no início. Ela nasceu, aí quando ela nasceu, o que é que ela tinha? Ela tinha uma dificuldade no bico, não é? Tinha nascido com o bico um pouco tostinho. E depois, o que foi que aconteceu? Ela percebeu, os pais dela também, que ela não conseguia comer direito. Depois, o que foi que aconteceu? Depois de não conseguir comer direito, ela ficou meio chateada, né? E depois acabou caindo do ninho. E aí, ela ficou o quê? Ela ficou caída lá no chão, com medo, com fome, com várias coisas. E aí, quem foi que achou ela?
fotógrafo, o menino Pedro, o pai dele, certo? Então eles acharam, queriam levar para casa para poder cuidar, fazer os curativos, dar a comida, que ela não conseguia comer sozinha. E aí, o que foi que aconteceu na história? Qual foi a grande vitória? A grande vitória foi ela conseguir se alimentar, não é? Certo, então, próxima perguntinha. Que palavra pode ser substituída por impaciência? Qual é a palavra que pode ser substituída por impaciência? A. Cuidado. B. Medo. C. Desconfiança. Ou D. Inquietação. Que palavra pode ser substituída por impaciência? A. Cuidado. B. Medo. C. Desconfiança. Ou D. Inquietação. Qual vocês acham? Qual é a palavrinha que pode ser substituída por impaciência? A palavrinha que pode ser substituída por impaciência é a palavrinha inquietação, ou seja, é o sinônimo da palavrinha impaciência. Quem é impaciente é inquieto, certo? Então, vocês podem substituir lá no texto, tá na segunda página do texto, certo? Eu acho que é na página 71. Vocês podem substituir e observar como dá na mesma, tanto impaciência quanto inquietação. Eu sei que são palavras de escrita diferentes, mas com significados bem parecidos, certo? Então, vamos para a próxima perguntinha. Todos acharam a ararinha incapaz de fazer algo sozinha. Depois, ela conseguiu. Diga uma palavra que represente a ararinha. Qual é a palavra que vocês acham que representaria bem a ararinha? Diga uma palavra que represente ela por completo. Pode ser qual? Pode ser, deixa eu ver, vitoriosa, persistente, corajosa e várias outras palavras, certo? Então, a última pergunta, vamos ver. O que é que tem na última pergunta? Última pergunta. Dê uma moral para essa história. Dê uma moral. Tente ver o que foi que a gente aprendeu lendo esse textinho. Qual é a moral que você daria? Lembrando que moral é aquela parte da história, da fábula, do final, em que a história é resumida em, deixa eu ver como é que eu posso dizer, em uma frase. Uma frase que diz um grande ensinamento, certo? Então, tente dar uma moral para a história da ararinha. Bom, na minha opinião, essa história foi uma história muito
Legal. Então, a moral que eu daria para ela é: a persistência leva ao grande sucesso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da historinha. Eu sei que foi uma historinha assim, meio extensa, que a gente leu, releu, falou, dialogou, essas coisas, respondeu algumas perguntinhas e que serviram muito para nossa interpretação textual, certo? Que é muito importante no português. Então a gente vai continuar. Continuando agora com os textos, o estudo dos textos, certo, gente? A aula passada eu passei um texto para vocês escreverem. Eu quero que vocês me mandem a foto desse texto para me poder corrigir e dar a notinha de vocês. Hoje, quero que vocês reescrevam outro textinho. Atividade de casa, reescrever outro textinho. Qual é o tema do textinho de agora? Qual vocês acham que deveria ser o tema do textinho? Deixa eu ver. Uma história bem legal. Quero que vocês escrevam uma fábula, certo? Uma fábula que contenha moral. Deixa eu dar um tema. O rato e o elefante. Pronto. O rato e o elefante é o tema do textinho de vocês, certo? Então, eu quero uma produção textual bem feita, do jeito que a gente fez a aula passada. Quero corrigir todas as produções textuais que eu passei para vocês durante esse tempo, certo? Então, mandem para mim, escrevam a fábula de vocês, esse é o tema, o rato e o elefante, certo? Escrevam, mandem para mim poder corrigir e poder editar os textos de vocês. Porque eu corrigindo, eu sei o que é necessário falar para que vocês corrijam e para que vocês não errem mais. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.